Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 26.250 dólares. Bitcoin em dia de queda, junto com todos os mercados globais. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar um pouco sobre a reação do mercado após a divulgação da ata do FONC, muito importante para a gente entender se vamos ou não ter elevação na taxa de juros da próxima reunião do Fed, e também atualizar essa situação no curto, no médio e no longo prazo, te mostrando aí o que eu espero para as próximas horas, dias e semanas. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre a ata do FONC, tá bom? Que acabou de sair nesse momento. E os mercados não se movimentaram tanto, tá? Bitcoin ficou no 0 a 0, o S&P caiu um pouquinho. Na verdade, muito pouca volatilidade desde a divulgação dessa ata, porque ela mostrou muito do que o mercado já esperava, que os participantes estariam indecisos em relação à próxima reunião. Então, talvez a próxima reunião agora, em junho, seja uma das mais decisivas em relação à taxa de juros. Parece estar metade querendo manter os juros inalterado e outra metade querendo subir mais 25 pontos base, tá? Então o mercado continuou indeciso em relação a isso, tanto é que a gente não está mexendo nesse momento. Como vocês podem ver aqui, a gente tinha antes da reunião e alguns minutos depois, 65% do mercado acreditando que a gente não teria aumento na próxima reunião, agora isso mudou para 71%, ou seja, muito pouco, né? Uma diferença muito pequena. Então, podemos dizer assim que deu uma melhorada? Podemos, né? O mercado agora está um pouquinho mais otimista que a gente não vai ter aumento na próxima reunião, mas isso aqui pode variar, né? Isso aqui varia todo minuto e já voltou para os 65%. Então, realmente bem neutro, tá? O mercado ainda vai digerir essas notícias e a gente vai ter que ficar de olho aqui, porque, sem dúvida, né? Apesar da gente não estar tão correlacionado assim com o S&P, num dia que tudo cai de ouro até S&P 500, o Bitcoin também tende a sofrer, né? E foi o que a gente está vendo aqui, tá bom? Um dia de queda no S&P, um dia de queda na Nasdaq, um dia de queda na China, na Europa, em ouro, basicamente tudo, né? Então, basicamente isso afetou o Bitcoin, vamos começar a falar um pouco sobre ele agora, né? O Bitcoin, num primeiro momento, né, a situação não é nem um pouco confortável aqui no curto prazo, a gente rompeu o padrão de continuação da baixa que a gente vinha falando da madrugada, tá? E hoje de manhã, então a gente perdeu aquela região importante dos 26.500, estamos consolidando abaixo dela agora, tá? Nesse momento, toda essa região aqui que a gente brigou nas últimas semanas, ela se transforma numa resistência, tá bom? Então a gente poderia até traçar um Fibonacci aqui desse topinho de falso rompimento e ver que o preço chegando ali nos 26.500 de novo, cara, já vai ter resistência aqui, tá bom? Inclusive pode ser uma zona para a gente cogitar, 26.600 pelo menos, tá? Para a gente cogitar aqui short em algumas altcoins que estão assim, em situações bem piores do que o Bitcoin, tá bom? Para a gente, voltar a ficar otimista no Bitcoin no curto prazo, a gente precisa do pivô acima desses 27.600 e eu vou colocar dos 27.700, que é a zona que a gente está olhando já há bastante tempo, né? Rompeu aqui para cima, cara, seria um ótimo sinal de falso rompimento e tal. Mas a situação é bem tensa, tá? Eu quero mostrar para vocês por quê. Porque no curto prazo a situação piorou consideravelmente nos indicadores de sentimento, né? Ontem a gente vinha falando que a gente não estava tendo confirmação dos indicadores quando a gente estava rompendo para cima, né? A gente não estava tendo aumento do nosso Open Interest. Então, apesar de a gente ter tido essa queda no Long Short Ratio, a gente ainda estava numa consolidação sem confirmação aqui dos indicadores, né? Hoje, a gente já vê o contrário, a gente vê o preço rompendo para baixo, a gente vê um aumento significativo aqui do Open Interest, né? Junto com o Long Short Ratio. Então, esse aqui é um rompimento confirmado para baixo, tá? Na verdade, a gente subiu de 103 mil Bitcoins aqui para 115, mais de 10 mil Bitcoins. Isso é um rompimento confirmado e justamente por isso agora toda essa região de reteste a partir dos 26.600 para mim é potencial zona de short nas altcoins, zona de resistência no Bitcoin, que não vai ser fácil a gente simplesmente fazer isso aqui, né? É claro que podemos argumentar que ainda estamos na consolidação, né? Não perdemos fundo nem nada disso, mas essa piora leva aí uma probabilidade da gente fazer esse rompimento e buscar novas mínimas e quem sabe ter boas acumulações pensando no longo prazo, tá bom? No longo prazo eu continuo otimista, até por isso o Bitcoin não vai ser uma das criptomoedas que eu vou shortar nesse rompimento.
eu vou olhar para shortar outras altcoins, tá bom? Afinal, o Bitcoin, se ele continuar a queda e perder o fundo dos 25.700, ele simplesmente vai estar corrigindo ali em 0,5 de Fibonacci do semanal, ou quem sabe 0,68 nos 24, tá bom? Então, eu sinceramente estou de olho para comprar Bitcoin pensando no longo prazo em novas mínimas, tá bom? Desde que a gente tenha muita liquidação, muita venda a mercado. Um ponto positivo é que a gente continua tendo muita venda a mercado, tá bom? Todas as quedas, cara, está impressionante o tanto de gente que está vendendo, muito mais do que quando a gente tem altas. Então isso não só é uma coisa meio óbvia numa tendência de baixa de curto prazo que a gente está, mas no longo prazo começa a cada vez mais demonstrar uma divergência onde as pessoas estão se desesperando demais, estão vendendo demais. Então continuamos acreditando que a maior probabilidade é que todo esse movimento aqui que a gente teve nas últimas semanas seja uma correção para a gente continuar subindo, beleza? Então eu acho que a gente vai ter boas oportunidades aí de fazer essas compras, seja o Bitcoin, essas operações, né? Seja o Bitcoin caindo mais e a gente acumulando nessa região além dos fundos, seja a gente tendo essa recuperação no curto prazo aqui e olhando para shortar mais altcoins para ganhar na queda no curto prazo. Beleza, investidores? Também vamos ficar de olho, obviamente, aqui no S&P 500, né? Afinal, a gente vai ter aí bastante... Ainda vamos ter dados importantes saindo essa semana, né? Amanhã tem PIB, na sexta-feira tem PCE, inflação. Então a gente ainda deve ter bastante volatilidade, mas um ponto é fato, a gente está num suporte aqui importante que seria muito ruim a gente romper, né? Todo o mercado está preocupado com a questão do teto da dívida ainda, né? Sem solução ainda tem aí alguns dias, praticamente 10 dias aí ainda para eles terem uma solução para isso. Provavelmente vão ter, mas enquanto não tem, o mercado todo fica tenso, correto? Então, muita atenção ao S&P 500, todo esse imbróglio aí da dívida também. Beleza? Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o book aqui, tá bom? E falando do book, eu quero pegar o book aqui para vocês, primeiramente da Binance Futures, tá? Nesse momento a gente pode ver uma pressão compradora nos 26, tá? Então, 4.640 bitcoins até os 26, uma pressãozinha vendedora no curto prazo aqui, mas menos bitcoins no 1%, tá? 4.250 contra 4.580. Quando eu pego aqui um pouco além e vou lá próximo dos fundos, 7.322 bitcoins até os 25.850, para venda só 5.700, né? Então, se a gente perder os 26, caras, a gente já fica de olho assim para potenciais acumulações, né? Me parece aqui que a gente está temos ordens grandes nessas regiões aí que podem dar oportunidades para a gente, beleza? Então a gente pode inclusive dar uma olhada nessas ordens aqui de maneira mais clara para vocês a partir dos 26, ó, até os 25, cara. Então aqui provavelmente nós estaremos comprando pensando no longo prazo, tá? Em especial se nós formarmos novos fundos com muitas pessoas vendendo, vocês já sabem. Correto, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Vamos ficar de olho aí como o mercado vai digerir a ata do FONC, que a gente aqui realmente ó, já mudou de novo. Então assim, ó, num primeiro momento, né, parece que o mercado gostou, parece que a probabilidade aumentou ligeiramente para a gente não ter um aumento na próxima reunião. Mas isso claramente até o momento não fez preço, né? Os mercados estão praticamente no 0 a 0 desde a divulgação, tá? Dependendo da volatilidade, a gente volta aí para um vídeo da noite, senão amanhã às 10 horas tem live aqui no canal. Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade.